Começando mais um Classic Rock Drops, aquele programa que vocês bem sabem vai fundo na história do rock e traz os fatos e as histórias daquelas bandas que merecem o status de clássicas. Meu nome é Gustavo Demarque e nesse programa a gente viaja direto para a Alemanha, mais precisamente para Hamburgo, onde nasce em 1970 uma das grandes bandas do rock alemão. Não, eu não estou falando do Scorpions, eu estou falando do Lucifer's Friend. E antes da gente começar a falar do Lucifer's Friend, vamos abrir um pequeno prólogo aqui que diz respeito à integração cultural entre a Inglaterra e a Alemanha nos anos 70. A Alemanha, nessa época, ainda pelos efeitos do pós-Segunda Guerra, tinha uma carência de bandas no circuito musical local. Hamburgo era uma cidade que tinha muitos bares e uma noite muito ativa. Sendo assim, foi só questão de tempo para muita banda boa da Inglaterra não só colocar a Alemanha como roteiro obrigatório de shows, quanto a, em muitos casos, se mudar com tudo e arriscar temporadas mais extensas na Alemanha, principalmente em Hamburgo. Um dos casos mais notórios se dá com aqueles 4 maravilhosos rapazes de Liverpool que antes da fama passaram um bom tempo vivendo e tocando em condições bem insalubres nos inferninhos de Hamburgo. Sim, eu estou falando dos Beatles. Mas estamos aqui falando sobre o Lucifer's Friend. E esse pequeno parêntese, essa pequena introdução é muito importante, pois o Lucifer's Friend foi formado da união de 4 músicos alemães que tocavam e acompanhavam muita gente naquele circuito e que se chamavam Peter Heinzlein, o guitarrista, o Peter Hatch nos teclados, o Dieter Horns no baixo e o Joachim Heitbach na bateria. Eles tinham então uma banda no qual os 4 tocavam, que se chamava German Bonds. Essa banda então, como era muito comum na época, acompanhava músicos tanto alemães quanto ingleses e quanto de qualquer outra nacionalidade que quisessem gravar ou que quisessem se apresentar pelos clubes alemães. Até que eles conhecem um músico que já estava lá há um tempo se apresentando no circuito local, vindo da Inglaterra, que se chama John Lawton. O John Lawton já chamava atenção pelos projetos que participava e foi uma escolha bastante óbvia, não só por ter muito alcance vocal, mas por ser inglês. E o German Bonds, então, pensou exatamente no seguinte: vamos ganhar o mundo com essa banda. E foi assim que logo eles começaram a tocar juntos e a banda trocou de nome para Lucifer's Friend. Antes de ser Lucifer's Friend, ainda se chamou Asterix. O Asterix lançaria também um álbum. Em algum momento a gente vai falar sobre o Asterix, mas vamos direto para o Lucifer's Friend agora, que foi lançado e gravado em 6 meses em 1970. Apesar do tempo recorde, se esperava que o Lucifer's Friend fosse a grande promessa alemã para o mundo. O primeiro álbum saiu e gerou um alarde na Europa, principalmente na Alemanha, onde ele foi muito executado e muito tocado, e até hoje o John Lawton e o Lucifer's Friend são lembrados por lá. Mas quando chegou na Inglaterra, a recepção já não foi tão calorosa. O Lucifer's Friend foi comparado a muitas bandas e chegou a ser acusado de plágio ao Led Zeppelin. O seu primeiro single, que se chamava Ride the Sky, que a gente vai escutar no final do programa para vocês verem se existe ou não existe o plágio. Eu particularmente acho que não. Acho que todo mundo ali estava bebendo da mesma fonte. Mas o que aconteceu com o Lucifer's Friend foi que quanto mais exposição tinha fora da Alemanha, mais difícil era para divulgar o trabalho. O single Ride the Sky estava tocando em algumas rádios inglesas e mesmo nos Estados Unidos, mas não era muito fácil fechar grandes shows por lá, exatamente porque a concorrência era muito grande. A concorrência do Lucifer's Friend era bandas como o Deep Purple, o Uriah Heep, o Black Sabbath e o próprio Led Zeppelin. Para piorar ainda, a alcunha de plágio de uma grande banda precedia o nome, o que ficava mais difícil
de conseguir divulgação para os shows. A gravadora pensou numa estratégia um pouco diferente, que foi lançar e fechar contratos para lançar o Lucifer's Friend no mercado americano. O problema é que as grandes gravadoras acabaram não se interessando em lançar o Lucifer's Friend por lá. O que sobrou foram gravadoras menores e que deram pouca divulgação. Com isso tudo, a banda começou a excursionar menos e a focar suas energias na gravação de novos álbuns. Álbuns esses que, exatamente pelo ecletismo dos músicos, acabaram flertando com estilos bastante diferentes, que foram do jazz até o heavy metal. Gradativamente, os músicos mantiveram a banda ativa no estúdio e em alguns shows, mas voltaram a se apresentar com outros artistas, inclusive o cantor John Lawton, que acabou fazendo parte de um grupo vocal chamado Les Humphreys Singers. Esse grupo fez bastante sucesso na Inglaterra, era um grupo bastante pop, e o John Lawton mais tarde, inclusive, entraria no Uriah Heep. Uma curiosidade sobre John Lawton é que na época que a banda, o Deep Purple ficou sem o Ian Gillan, ele foi convidado a fazer um teste, mas por causa do Lucifer's Friend acabou não topando. Alguns anos mais tarde, o Uriah Heep fez a mesma proposta e o John Lawton acabou topando e entrando por Uriah Heep, onde gravaria mais 3 álbuns. Voltando ao primeiro registro do Lucifer's Friend, o Lucifer's Friend tinha nesse álbum o que eu considero uma síntese da banda, que a banda não recuperou depois, que foi exatamente um hard rock que rivalizava, entre aspas, com bandas como o Uriah Heep e o Deep Purple, porque também tinha um tecladista que era tão bom quanto os respectivos dessas outras duas bandas, mas tinha uma atmosfera mais sombria e temáticas pesadas, temáticas sombrias, temáticas de misticismo, como o Black Sabbath fazia na mesma época. Talvez por juntar tantos elementos de outras bandas clássicas que da mesma época, foi que o primeiro álbum do Lucifer's Friend fosse tão pouco ouvido e a banda por acabasse sendo estigmatizada pela escolha de um single, que é uma música muito legal, a gente vai escutar agora, é uma das minhas preferidas do Lucifer's Friend, mas com certeza, com o passar do tempo, o Lucifer's Friend acabou se tornando uma banda reconhecida hoje, é uma banda reconhecida na Europa. O trabalho do John Lawton é um trabalho reconhecido. Claro que com o Uriah Heep, com projetos mais conhecidos, houve uma espécie de redescoberta do trabalho que o John Lawton fazia no Lucifer's Friend. Tanto que depois que o John Lawton saiu do Uriah Heep, isso no final de 79, quase 80, o John Lawton acabaria voltando, reformulando o Lucifer's Friend, e eles gravariam mais alguns álbuns. No final de 2005, o Lucifer's Friend retorna para um álbum flerta bastante com o heavy metal e que se chama Sumo Grip. Esse álbum, que saiu na Europa com o nome de Lucifer's Friend, nos Estados Unidos acabou saindo como um álbum do John Lawton com a participação do Lucifer's Friend. Essa foi a história do Lucifer's Friend, uma banda que vale muito a pena dar uma garimpada, ir atrás e conhecer. Em disco foi lançado agora um tempo atrás uma versão remasterizada com alguns bônus, mas dá para se conseguir material no YouTube mesmo. Essa música Ride the Sky tem um vídeo, e principalmente é legal da gente ver que se existem bandas atuais que dominam o cenário do metal, vindas da Alemanha, né, como o caso do Primal Fear, do Gamma Ray ou do Halloween, foi porque começou lá atrás, nos longínquos anos 70, a pedra fundamental do metal, com bandas como o Lucifer's Friend. De fundo a gente escutou do primeiro álbum dos caras, Keep Going, a terceira música, e a Everybody's Clown, a segunda. Como eu ia tocar a primeira no final, eu acabei fazendo isso e ficou, acho que legal. Essa que a gente está escutando então é Everybody's Clown. E terminando então o Classic Rock Drops, vamos com Ride the Sky. Meu nome é Gustavo Demarque, espero que vocês tenham gostado do programa. Encerrando por hoje, mas estamos de volta daqui um pouquinho. Grande abraço, até, tchau!